Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Teológica da Assembleia de Deus em Sinop, a nossa ETADES e a nossa especialização, pós-graduação em Administração Eclesiástica. Sejam muito bem-vindos. Em nome do nosso diretor-presidente, pastor Tiago Della Rosa, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje, nós estamos começando um novo módulo, tá? O novo módulo nosso que é Administração Eclesiástica na História da Igreja. Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Tá? Você vai receber o slide dessa aula e nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a administração eclesiástica e como que ela se desenrolou no decurso da história. Nem sempre nós tivemos convenções, nem sempre nós tivemos sínodos, concílios, né, episcopados. Então, nós vamos passar um pouquinho sobre como foi na história o desenrolar da administração eclesiástica, né? Quem manda na igreja, qual cidade manda, enfim. Então, sejam muito bem-vindos aí. Pegue papel e caneta. O nosso slide está com informações elementares, essenciais, mas pode ter certeza que eu falarei aqui informações que estão além do slide. Tranquilo? Então, redobre a sua atenção, pegue seu papel, sua caneta e anote aquilo que você acreditar ser relevante para você. Tranquilo? Sejam muito bem-vindos e vamos lá à nossa aula, então, de administração eclesiástica na história da igreja. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pessoal, nós falaremos, então, conforme já disse, administração eclesiástica na história da igreja. Para isso, eu quero fazer uma introdução aqui com vocês, tá? Lembrem sempre o seguinte. Primeiro, a igreja foi fundada lá há muito tempo atrás, né? Ela é pré-existente. Quando nós estudamos eclesiologia, nós aprendemos que a igreja é pré-existente. Significa dizer que Deus não está preso ao tempo e já era um plano e um projeto de Deus que existisse a igreja. Tá? Então, antes que ela existisse de fato, ela existiu no coração de Deus. Tranquilo? Quando nós vemos lá o texto bíblico que marca como se fosse a fundação da igreja, é Mateus capítulo 16, tá? Quando Jesus chega aos discípulos e começa a questionar com os discípulos se eles entenderam o que Jesus estava fazendo aqui na terra, né? Quem o povo diz que eu sou? A resposta que deram a Jesus foi: olha, Senhor, uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és alguns dos profetas, tá? Então, as respostas estavam erradas, porque Jesus é maior do que Elias, maior do que Jeremias, e não é algum profeta. Ele pode ser chamado o profeta com artigo definido, mas não um profeta, porque ele está muito além disso. Então, como nenhuma das respostas agradou o Senhor Jesus, ele olhou para os discípulos e perguntou: e vocês? E vós? Vocês que estão comigo todo dia, que andam comigo, que ouvem os meus sermões, que viram os milagres, quem vocês dizem que eu sou? E aí nós teremos uma resposta especial, que é uma resposta do apóstolo Pedro, né? Um homem colérico, que sempre tomava iniciativa. Essa iniciativa que ele tomava nem sempre era bem vista, às vezes ele errava, às vezes ele acertava, né? E eu sempre digo aqui, quando estou conversando aqui com os meus alunos, que é melhor um voluntário atrapalhado do que alguém muito bem preparado, mas que não é voluntário. Pedro era essa pessoa que aparentemente não tinha o melhor preparo, mas ele sempre era voluntário, ele sempre estava solícito a falar e a agir no momento que precisasse. E ele toma iniciativa e dá a resposta. E essa resposta de Pedro serve como uma confissão de fé para a igreja. Tá? Qual é a resposta de Pedro? Ele responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz tu és o Cristo, tá? Percebam que essa afirmação com artigo definido, o Cristo, tá? Então, ho Kyrios em grego, tá? Ho Christos em grego, desculpa, ho Christos, ele chama de Kyrios, que é Senhor, né? Senhor, que é um termo que era atribuído aos imperadores, e depois dele chamar de Senhor, ele diz que ele é ho Christos, o Cristo. Então, o fato de ele dizer que ele é o Cristo, já abre um parênteses aqui para nós entendermos uma coisa. O nome de Jesus não era Jesus Cristo, tá? O nome de Jesus era Jesus. Yeshua em hebraico e Jesus em grego. O nome de Jesus é Jesus. O sobrenome naquela época, tá? Nos primeiros séculos da história da igreja, ou mesmo para autores não cristãos, quando a gente vai estudar filosofia ou história geral, o sobrenome da pessoa era seu local de origem. Então, nós conhecemos, quando estudamos filosofia, nós vamos conhecer Tales de Mileto, nós conhecemos Heráclito de Éfeso, nós conhecemos, tá? Quem mais? Agostinho de Hipona. Então, o nome e o sobrenome é a sua cidade de origem. Então, se nós usarmos esse padrão para Jesus, o nome de Jesus é Jesus de Nazaré,
porque ele cresceu em Nazaré. Então, Jesus tinha muitos no século I, tá? Era um nome muitíssimo comum, porque é um nome que vem lá de Josué, né, e Yeshua, e aí, então, era um nome muitíssimo comum. Tranquilo? Porém, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Pedro está dizendo o seguinte, vamos lá. Christos, em grego, é a palavra equivalente em hebraico para Mexiá, tá? Para Messias. E da onde vem esse termo Messias? Lá de Isaías, quando o profeta, né, predizendo a vinda do Messias, escreveu o seguinte, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim pelo que me ungiu. Essa palavra ungido, Mexiá, que no grego é Christos, tá? É um termo atribuído para o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu, para evangelizar, para abrir a vista aos cegos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, tirar da cadeia os cativos. Então havia uma promessa especial do Messias, e esse Messias, esse ungido, tá? Era o Messias, o Mexiá que todos aguardavam. Quando a língua grega predomina, e isso aí a gente vai aprender em outros momentos, em outras matérias, né? A língua grega predomina por conta do Império Grego, um império fortíssimo que foi predito por Daniel, tá? Liderado por Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que usa como estratégia para poder dominar toda aquela região da Europa, da Ásia e da África, o idioma e a cultura gregas, tá? É por isso que hoje você tem que estudar Sócrates, Platão, Aristóteles. É por isso que hoje a gente chama a academia, o ambiente superior, de um ambiente acadêmico, tá? A academia de ginástica é a academia, por quê? Porque é a academia de Platão, tá? Lá se exercitava o cérebro e o corpo, tá? Então, por isso que esse termo até hoje é usado. Esse molde de ter uma turma para você dar aula, o professor e os alunos, quem criou foram os gregos, tá? Então, os gregos, a cultura grega está muito presente ainda hoje, tá? O púlpito que você prega na sua igreja foram criados pelos gregos, tá? Então, há muito do que a gente usa hoje na nossa liturgia, no nosso dia a dia, nos nossos estudos, vem da cultura grega. O século I vinha de uma cultura grega. O Novo Testamento foi escrito em grego. É por isso que os judeus costumavam chamar todos os estrangeiros de gregos. É por isso que Paulo, na carta aos Romanos, diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando você lê no Novo Testamento grego, não é alguém nascido na Grécia, não. Grego no Novo Testamento é qualquer estrangeiro. O judeu chamava qualquer estrangeiro de grego. Compreendido isso aí, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, grego, tá? Os judeus pedem sinais, os gregos querem sabedoria, né? O evangelho para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura. Então, essa expressão grego aparecerá muito, tá? Não entenda grego como alguém nativo da Grécia. Grego é qualquer pessoa não judeu que naturalmente vivia na cultura grega helenística que foi implantada por Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Aliás, Alexandre o Grande, tá? O pai dele, Filipe da Macedônia, fez com que ele estudasse com nada mais, nada menos do que Aristóteles. E essa ideia de dominar por meio da cultura foi Aristóteles que implantou. Tranquilo? Muito bem. Mas vamos voltar aqui. Quando todo mundo falava grego e Pedro diz, tu és o Christos, ele está querendo dizer o seguinte, eu não preciso esperar o Messias mais. O Messias que haveria de vir já veio e eu acredito que é o Senhor. Diante dessa confissão de fé, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18, né? Jesus Cristo olha para Pedro e diz, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, a expressão Bar, né? Em aramaico é filho, né? Então, Simão filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E aí nós temos um texto interessante, redobre sua atenção, por favor. Olha o que Jesus diz, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali iniciava a igreja. E aqui nós já temos a primeira treta da história da igreja. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, séculos depois, pegou esse texto e entendeu que o seguinte, quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana entende que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a pessoa de Pedro. Tá? Então é por isso que eles acreditam que Pedro é a base da igreja católica, que é a única igreja, na opinião deles, a igreja católica foi fundada ali. Tá? Então, é por isso que quando você ouve uma anedota, uma piada, uma história de alguém, e alguém morre, quem está lá na porta do céu com a listinha para ver quem entra e quem não entra? São Pedro. Quem libera a torneira para chover ou não chover? São Pedro.
tá? Então, no lendário popular, advindo da Igreja Católica, é São Pedro que tem a chave do céu, literalmente. A chave foi dada para São Pedro, tá? Então, eles acreditam que Pedro que é a pedra que sustenta a igreja, tá? Nós, protestantes, não entendemos assim. Nós entendemos que a afirmação de fé que Pedro fez, a palavra que saiu da boca de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa expressão é a base da igreja. É uma expressão que afirma que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Na verdade, a pedra sobre a qual a igreja está edificada não pode ser Petros, tem que ser Petras, a pedra que é Cristo. Ok? Essa confusão pode ter se dado por má fé de alguém ou por uma confusão dos maçoretas, dos amanuenses, ao escrever a palavra Petros. A palavra Petros, em grego, é escrita com pi, epsilon, tal, rho, ômicron, sigma. O ômicron é igual ao O, tá? Já Petras, que é a pedra, da qual Cristo quis dizer, são as mesmas letras, só muda que ao invés do ômicron, que é o O, entre o alfa. O ômicron é uma bolinha, o alfa é uma bolinha com perninha, igual um peixinho, tá? Ou por confusão de quem escreveu, ou por má fé de alguém no futuro, eu não vou entrar nesse âmbito aqui agora, tá? A Igreja Católica acredita até hoje, tem como doutrina basilar, de que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a pessoa de Pedro. São Pedro é a pedra da igreja. Nós não entendemos assim. Tranquilo? Então, lembra, pessoal, que essa ideia, essa teoria de Pedro, de São Pedro, etc., vai ser muito tempo depois, tá? Quando Roma vai criar a tese do papado. Isso lá no século VI, tá? Então, como era administrada a igreja nos primeiros séculos, antes dessa teoria do papado vinda lá da igreja romana? Bem, nos primeiros séculos, quem mandava na igreja no primeiro século eram os apóstolos, aqueles que foram testemunhas oculares de Cristo, tinham autoridade, tá? E essa autoridade dos apóstolos ajudou, tá? Na leitura dos livros, eles não se preocupavam ainda com o cânon, tá? A estipulação do cânon, tá? O cânon bíblico só foi definido lá no século V, tá? Final do século V que bateram o martelo definitivamente, ok? Muita gente fala de concílio de Nicéia. Cuidado, pessoal, o concílio de Nicéia tratou sobre a divindade de Jesus. Qualquer coisa que vocês ouvirem na internet que foi tratada no concílio de Nicéia em 325, tá? É conversa de teólogo de internet, tá? O concílio de Nicéia não tratou sobre Bíblia, o concílio de Nicéia tratou sobre a divindade de Jesus. O cânon foi definido muito tempo depois no concílio de Cartago, em 397. Fecha parênteses, vamos voltar aqui. Como que a igreja era administrada nessa época? Primeiro, pelos apóstolos. Depois que o último apóstolo morreu, a autoridade no século II da igreja era dada aos chamados pais da igreja. Vai começar um período chamado patrística. E a patrística, nessa época, os primeiros pais da igreja, ou padres da igreja, já que padre em latim é pai, tá? Não se escandalize se você estiver lendo um livro de teologia, de história da igreja, e ver padre, o padre da igreja é o pai da igreja, tá? Então, os primeiros padres da igreja, os primeiros pais da igreja, foram os discípulos dos discípulos de Jesus, tá? Nós temos ali no século II, Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, tá? Irineu de Lyon, pessoas que eram ou da primeira geração, foram discípulos diretos dos apóstolos, ou da segunda, foram discípulos dos apóstolos, tá? O fato é que a autoridade que eles tinham, quando eles tinham alguma dúvida, pode isso ou não pode isso? Olha, o apóstolo João dizia que tem que ser feito assim. E aí a gente vai ler a Epístola de Paulo aos Romanos, ou vamos ler Apocalipse de Pedro, Evangelho de Maria Madalena, Macabeus, ó. Lá quando João estava dirigindo a igreja lá em Éfeso, ele nunca leu Macabeus, ele nunca leu esse Evangelho de Maria Madalena, eu acho que isso aí é fake, tá? E aí, a autoridade era ainda a lembrança dos apóstolos. E quando os discípulos dos apóstolos, os apóstolos foram ficando longe, a igreja percebeu a necessidade de formar um cânon, tá? E aí perceba o seguinte, nos primeiros 3 séculos, a autoridade era dada meio que ali pela autoridade apostólica, mas lembre que nesses primeiros 3 séculos, não deu muito tempo para a igreja se organizar, criar uma convenção, ver quem manda na igreja, cuidar da questão doutrinária. Por que não deu tempo de se organizar? Pessoal, porque nos primeiros 3 séculos, a preocupação da igreja era sobreviver. A igreja estava sendo perseguida duramente. Desde a perseguição de Nero no ano 64 até o ano 313, as perseguições foram duríssimas, até 305 mais fortemente, tá? Então, muita gente morria, e aí fica a sugestão aqui para vocês lerem, tá? Catacumbas de Roma. Os senhores devem procurar livros como o Livro dos Mártires, de John Fox, tá? Ou até mesmo a História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. Lê esses livros de história da igreja dos primeiros séculos, você vai conhecer a história de mártires que morreram em prol do nome de Cristo de maneira duríssima,
né? Morriam pelos leões, ficavam 2, 3 dias sem comer e sem beber, e quando já estavam fraquíssimos, pelados, nus, eram colocados para lutar contra gladiadores de 2 metros de altura com lança, escudo, couraça. Óbvio que eles perderiam, tá? Serviam de espetáculo e de escárnio para as pessoas no Coliseu de Roma. Enfim, você já conhece um pouco dessa história. Então, os primeiros 3 séculos, quem mandava na igreja era ainda a autoridade dos apóstolos, ou dos apóstolos, ou dos discípulos dos apóstolos, ou dos discípulos dos apóstolos, tá? A lembrança que eles tinham do que os apóstolos aprovavam ou não era o que valia, tá? Nós tivemos, pessoal, no século II, um herege chamado Marcion ou Marcião, tá? Que por um acaso ele morava numa cidade chamada Sinop, tá? Mas que não é a nossa Sinop aqui no Mato Grosso, é Sinop na Turquia, tá? Quem já comprou passagem aérea sabe que quando você pesquisa Sinop, pode aparecer Sinop na Turquia. Cuidado para você não parar lá na Turquia, quando você for comprar uma passagem para Sinop. O que acontece? Esse Marcião, ele não gostava de judeu, tá? E ele não gostava de maneira nenhuma de judeu. Então, ele criou um cânon para ele, tá? No cânon dele, só tinha, tá, o Evangelho de Lucas, porque Lucas é grego, né? E só tinha o Evangelho de Lucas e algumas cartas de Paulo, e naquelas partes que Paulo não elogiava judeu de forma nenhuma. Onde tinha algum elogio para judeu, ele tirou. E aí ele juntou aqueles livros, 13 livros, e falou, essa é a Bíblia Sagrada. Não se adiciona mais nada. E aí, nessa época, já no século II, a igreja percebeu que eles precisariam se reunir e definir qual seria o cânon, quais seriam os livros inspirados por Deus. Aí a igreja começa a discutir isso, tá? Depois que a perseguição acabou, lá no ano 313, com o Edito de Milão, tá? A igreja parou de ser perseguida após a conversão de Constantino, né? Se essa conversão foi real, foi enganosa, foi uma estratégia, isso é assunto para outra história quando a gente criar o curso aqui de História da Igreja, tá? Agora a gente não vai entrar nesse fato. O fato é que Constantino se converteu, a perseguição parou, tornou-se popular ser cristão e todo mundo veio para a igreja. Tanto que no ano 380, Teodósio I fez um edito, o Edito de Tessalônica, definindo o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aquele mesmo Império Romano que por 3 séculos matava cristãos, agora eles estão comandando a igreja, tá? Eles estão dando pitaco em quem vai ser o líder, eles estão, enfim, se intrometendo na igreja ali de certa maneira, tá? Então, nesse momento da história, não eram mais conversões verdadeiras o que acontecia, não eram mais conversões reais. As conversões eram por, como que eu poderia dizer para você? Era por facilidades, né? A pessoa se convertia porque era cômodo se converter, tá? Ganhava privilégios do governo, isenção de impostos e coisas nesse sentido. Tranquilo? Aí a igreja, então, percebeu que precisavam urgente, já que os apóstolos estavam ficando longe na linha do tempo, definir o cânon, tá? No ano 367, um grande pai da igreja, um homem que precisa ser estudado pelos senhores e senhoras, Atanásio de Alexandria, anote aí para você pesquisar depois, chamado Anão Negro, tá? Ele foi um grande herói, digamos assim, da fé no século IV. Ele, então, lutou pela fé conservadora, ele lutou pela fé ortodoxa, tá? E aí, ele, então, na sua carta pascual, toda Páscoa, os bispos, né, tinham que mandar carta para as igrejas, ele mandou uma orientação, essa carta chegou até nós, dizendo que os livros do Novo Testamento seriam Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e assim vai. Aqueles 27 livros que nós conhecemos, tá? O cânon do Antigo Testamento já tinha sido definido pelos judeus, tá? Então, nós já conhecemos o cânon dos judeus, o Antigo Testamento com nossos 39 livros, tá? Embora o cânon judaico tenha menos livros, mas são os mesmos livros. Por que tem menos no cânon judaico? Porque lá eles não têm 1ª e 2ª Reis, é só livro de Reis. 1ª e 2ª Crônicas, é só livro de Crônica. Mas o fato é que o conteúdo para os judeus é o mesmo conteúdo para nós. Tranquilo? E o Novo Testamento, então, o Atanásio de Alexandria fez essa carta pascal em 367 e no ano 397 a igreja, então, definiu que não entraria nem tiraria mais nenhum livro, tá? E foi definido o cânon no ano 397 no Concílio de Cartago. Tranquilo? Então, em resumo, nos primeiros 4 séculos, quem mandava na igreja não tinha muita organização porque tinha que fugir, né? Fugir da morte. Depois, no século IV, quando a perseguição acabou, a igreja começa a se organizar, definem o cânon, tá? Esse cânon é baseado em critérios, não é uma coisa aleatória como a gente ouve na internet aí. Fulano tirou livro, fulano colocou livro, isso é mentira. Houve critérios, tá? Existe um livro do F.F. Bruce chamado Cânon das Escrituras, F.F. Bruce. Tá? Se você quiser saber quais os critérios foram usados, fica a dica aí para você adquirir esse curso depois aí esse livro depois pela CPAD.
Tranquilo? Então, em resumo, a administração da igreja nos primeiros 3 séculos não tinha muito, era a autoridade ainda dos apóstolos, e no 4º século a igreja começa a se organizar, e o principal marco do 4º século é o Concílio de Nicéia, tá? A gente vai falar no próximo módulo, Concílio de Constantinopla e a definição do cânon, tá? Então, a partir daí, sim, vai começar uma briga para saber qual cidade, quem vai administrar a igreja de maneira geral. Mas isso será um assunto para o próximo bloco. Beleza, pessoal? Obrigado por você ter nos acompanhado nessa introdução nesse módulo 1. Eu espero você no módulo 2, onde nós continuaremos estudando sobre a administração eclesiástica na história da igreja. E nos 2 próximos módulos nós vamos acelerar, porque nós precisamos chegar em 2000, quer dizer, no século 21. Precisamos chegar no século 21 e ainda estamos lá no século 4. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Toma água, toma um café e já corre para o módulo 2 que eu estou esperando você lá. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até o módulo 2. Tchau, tchau. Até a próxima.